Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Jota em mais um vídeo para abençoar sua vida, para edificar sua fé. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, dá o seu like aí, compartilhe, porque eu creio que a palavra de Deus ela tem o poder de transformar vidas. Então, quanto mais você me ajuda compartilhando dessa palavra com outras pessoas, mais pessoas são abençoadas. Amém? Hoje eu quero falar com você sobre uma família abençoada. O tema é muito sugestivo. Eu creio que todas as pessoas elas desejam não só fazer parte de uma família ou constituir uma família, mas ele quer ter uma família abençoada, uma família feliz. Se você é uma dessas pessoas, fique atento aos princípios que a palavra de Deus nos deixa para que nós sejamos felizes, não só na área familiar, mas em todas as áreas da nossa vida. Bom, o texto que eu escolhi para nós lermos, ele se encontra no Salmo 128. E o Salmo 128 vai dizer exatamente isso. Olha, feliz e abençoado é aquele que teme ao Senhor. Ele vai comer do fruto do seu trabalho e em tudo que ele vier fazer, ele vai se dar bem. E aí vai dizer, olha, a sua mulher será como uma videira frutífera e os seus filhos estarão como plantas novas de oliveira ao redor da sua mesa. Pastor, quais os princípios que nós podemos encontrar nesse texto? Bom, o primeiro princípio é entender que não existe bênção de Deus sem o temor e o respeito devido à pessoa de Deus. Reconhecer, entender quem Deus é de verdade. Então o texto vai dizer, olha, feliz é o homem que teme a Deus. E esse temer a Deus, ele está totalmente voltado à obediência a Deus. Está entendendo? A facilidade de se submeter àquilo que Deus quer, entendendo que Deus sempre vai ter o melhor para as nossas vidas. Um homem que é temente a Deus, ele jamais vai, por exemplo, trair a sua esposa. Um homem que é temente a Deus jamais irá desrespeitar seus filhos. Um homem que é temente a Deus, ele vai sempre buscar ser um modelo para a sua casa e para a sociedade. Então, esse princípio do temor ao Senhor, ele precisa estar muito bem alicerçado, entendido, compreendido, e nós temos que ter a disposição de praticá-lo. Então, o primeiro princípio é o temor ao Senhor. E é interessante porque esse princípio ele pode ser direcionado totalmente para o homem, apesar da mulher e dos filhos também terem que praticá-lo, mas o homem que é o cabeça do lar, que é a autoridade espiritual da sua casa, ele principalmente tem que ser temente ao Senhor. Olha para você ver uma estatística que eu li esses dias. Um estudo feito nos Estados Unidos diz que se crianças aceitarem a Jesus e se comprometerem com a igreja de Cristo, apenas 2% da sua família vão se voltar para Jesus e seguir os passos dessa criança. Se mulheres se comprometerem com Cristo e começarem a servir a Ele na igreja, apenas 17% da sua família irá segui-la e tomar a mesma atitude que ela. Agora, se um homem se converter a Jesus, se comprometer com a sua igreja, segundo essa estatística, 93% da sua família vai servir ao Senhor, vai tomar a mesma atitude que ele tomou. Então, perceba que o homem é a autoridade espiritual sobre a sua casa, ele é o sacerdote do seu lar, e por conta disso, é de suma importância que para se ter uma família abençoada, o homem seja um homem temente a Deus. E aí nós vamos ver o segundo princípio, que está escondidinho ali no versículo 2, onde vai dizer que a mulher será como uma videira frutífera. O que é uma videira? Videira é um pé de uva.
E a videira ela produz frutos, e esses frutos servem para fazer o vinho, que na Bíblia é o símbolo da alegria. O que esse texto pode nos dizer através dessa palavra? Irmãos, simples, nós precisamos ser fonte de bênção, instrumentos de Deus na nossa casa. Nessa questão específica, nós vamos ver que a mulher é uma fonte de alegria dentro da sua casa, e não pode ser o contrário. Tanto o homem quanto a mulher, quanto os filhos, nós precisamos entender que nós temos que ser canais de bênção nas mãos do Senhor. O vinho vem da vide, da videira, o fruto da videira, e esse vinho é sinônimo de alegria. Então, uma casa onde há temor do Senhor e as pessoas estão dispostas a serem canais de bênção nas mãos de Deus, essa casa será uma casa feliz, uma casa alegre, um ambiente de paz. E se isso não acontecer, é como se o vinho tivesse azedado, né? E aí virou vinagre. Não, que nós possamos, em nome de Jesus, termos em nossa casa a alegria constante. Uma outra coisa interessante é que, vendo esse relacionamento entre o homem e a mulher e o cuidado que o homem precisa ter com a sua mulher, a mulher aqui ela é considerada como uma videira, mas nós vamos ver que por mais que a videira seja forte e ela seja resistente, os seus caules, eles são muito frágeis e sempre precisam de um suporte para sustentá-los. Homens, a sua esposa, ela precisa do seu suporte para que ela venha produzir esse vinho da alegria dentro da sua casa. Amém? E aí, em terceiro, nós vemos o primeiro, que nós temos que ser tementes ao Senhor, e segundo, nós temos que ser fonte de alegria dentro da nossa casa e aonde quer que nós estivermos. O terceiro é a honra. Nós vamos ver que os filhos, em um ambiente desse, os filhos eles estão como raminhos de oliveira, Ali está falando o quê? De posteridade. Eles são novos ainda, mas são em quantidade e eles vão crescer. Então está falando de algo futuro. Mas é importante para os filhos entender que não existe um futuro promissor sem a honra devida aos pais. A própria Bíblia vai dizer, honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os seus dias na terra. Então eu extraio desse texto pelo menos 3 princípios. O primeiro princípio é o temor ao Senhor. O segundo princípio é a disposição de ser bênção nas mãos do Senhor. E o terceiro princípio é o princípio da honra. Eu posso te garantir que um lar, uma casa, uma família, onde esses 3 princípios eles estão bem estabelecidos e são colocados em prática, ali existe alegria, ali a bênção do Senhor está de uma forma abundante e transbordante, tá bom? Eu não sei se você tem colocado esses princípios em prática. Se não, em nome de Jesus, coloque, porque você pode ter certeza, você vai começar a colher coisas maravilhosas na sua vida, na sua família, e isso não vai ser só para o presente. Quando fala de filhos, está falando que aquilo que for plantado e gerado ali vai se estender de geração em geração através dos seus filhos. Aí o texto vai dizer, lá no versículo 6, se você continuar lendo, Salmo 128, de 1 ao 6, aí vai dizer que nós seremos abençoados e veremos os filhos dos nossos filhos. Amém? Você vai viver para ver os seus netos e você vai poder curtir muito, porque você foi temente e se dispôs a ser canal de bênção nas mãos do Senhor. A honra não é só para o filho honrar a gente, mas nós também, ainda grandinhos, precisamos honrar nossos pais. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Valeu!